O Senhor esteja convosco. No meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me deste de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou te demos de comer? Com sede te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa? E sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Responda uma coisa aqui para o padre. Vocês sabem que hoje é o 34º domingo do tempo comum. Ou seja, hoje, para a igreja, é o final do ano. Como se fosse o 31 de dezembro. Porque na semana que vem
nós vamos entrar no ano novo, que é o primeiro domingo do Advento. Nesse 34º, nós estamos comemorando, por isso a cor dourada ou branca, a solenidade de Cristo Rei. Esse Cristo Rei vai vir pela segunda vez, não mais pobre numa gruta em Belém, mas vitorioso e para separar as ovelhas dos cabritos. Eis a minha pergunta agora então para nós. Mediante isso que foi lido aqui, de que lado você se encaixa? O que a vossa consciência vos mostra? Será que se o Senhor, o Rei do céu e da terra, voltasse hoje, de que lado que eu e você estaríamos? Das ovelhas ou dos cabritos? Uma vez, na sala de aula, nós tínhamos uma grade chamada Cristologia, que é o estudo de Cristo. Nós perguntamos assim para o padre: Padre, então como é que nós vamos fazer para nos salvar? E ele falou assim, muito simples, meninos. Mateus 25, de 31 a 46. Aqui está a chave para nos abrir as portas da vida eterna. E agora eu vos pergunto: quais destas obras de misericórdia que estão faltando para você fazê-la? Porque já que nós vamos ser cobrados por esta passagem no final da vida, de todas essas que o padre leu, qual é a que está faltando você ter a coragem e fazer? Por exemplo, quando foi a última vez que você visitou alguém na prisão do pecado? Quando foi a última vez que você tirou alguém das garras do diabo, que é o pecado, e reconduziu para a igreja? Quando foi a última vez que você matou a fome de alguém, seja no semáforo, ou seja a fome espiritual? Quando foi a última vez que você vestiu de dignidade o seu irmão? Quando foi? Quando foi a última vez que você visitou um enfermo no hospital? Que você falou, hoje eu vou. Vocês sabem que os doentes que estão nos hospitais, sabe do que eles precisam quando a gente vai lá? A gente acha que vai para evangelizar, para pregar a palavra. Não, não é isso não. Eles precisam de ouvidos. Eles só querem falar e a gente está lá para escutá-los. Eu me lembro um dia, foi o primeiro ano que eu estava no seminário. A nossa pastoral do final de semana era visitar os hospitais. Então nós íamos um sábado no hospital de base, outro sábado no Sara Kubitschek. Quando nós fomos no hospital de base, eu tinha um crucifixo comigo que eu andava, né? E eu fui numa ala lá, que eu não me lembro que ala que foi, e eu me deparei com um enfermo, que ele estava sangrando pela boca, eu acho que era hemorragia, não sei o nome. E aí ele olhou assim para a minha cruz, falou, me dá a cruz. Eu falei, sim. Aí eu dei para ele beijar, e ela ficou toda cheia de sangue. Eu falei, fica para você. Ou seja, ele só queria o conforto da cruz, só. Vocês lembram daquela grande santa que a igreja elevou aos altares? Santa Madre Teresa de Calcutá. Uma vez, os repórteres da BBC de Londres foram acompanhar o dia a dia dessa grande mulher. E aí eles estavam lá na reportagem, né? Olhando a casa dela, os mendigos, os leprosos que ela trazia, que ela cuidava. E aí uma irmã veio falar assim para ela, Madre, nós acabamos de pegar um mendigo na rua e trazer para nossa casa. Ele disse para nós aqui agora que fazem 7 anos que ele não toma banho.
Só que nós não estamos conseguindo chegar perto dele por causa do cheiro. Aí quando ela escutou isso, ela pegou essas irmãs, falou assim: vamos à capela do Santíssimo. O repórter disse que elas ficaram por volta de 20 minutos de joelhos na frente de Jesus exposto na Eucaristia. O repórter disse mais ou menos que foram uns 20 minutos que elas ficaram em adoração. Aí elas saíram e Madre Teresa então colocou a luva, colocou a máscara e ela mesma pegou no colo e levou para o banheiro. E sozinha ela conseguiu dar banho naquele homem que era o próprio Cristo, que não tomava banho durante 7 anos. E aí quando o repórter viu aquela cena, que ela conseguiu, mesmo com o cheiro fétido, ela conseguiu se aproximar e dar banho no Cristo, que estava sendo tomar banho 7 anos. Quando ela acabou de dar banho, colocou roupa nele, deu alimento, o repórter falou assim para ela: olha, madre, eu não faria isso que a senhora fez nem por $1 milhão. E ela virou e falou assim para ele: nem eu. Vocês entendem o que é o amor e a caridade? Enfrentar até o mau cheiro para cuidar do Cristo. Lembra também aquele grande bispo que nós tivemos lá em Recife, Dom Helder Câmara? Disse que um dia ele saiu pelas praias de Recife para evangelizar, estava com o motorista dele. Aí tinha um monte de mendigos perto ali da avenida, não sei. Aí o mendigo falou assim para ele: ô seu bispo, o senhor tem um dinheiro aí? Aí ele andava com pouco dinheiro, né? Tirou, acho que algumas moedas, não sei, do bolso, né? E entregou para o mendigo. Aí o mendigo olhou assim e falou assim: nossa, só isso? Aí o motorista falou assim: olha o jeito que você fala com o bispo, rapaz. Ele é o bispo daqui. Aí o Dom Helder falou assim: não fala assim com ele. Não, é Cristo pedindo mais. Entendem o que é o amor e a caridade? Se nós não praticarmos o amor e a caridade para com o próximo, nós vamos ficar do lado dos cabritos. Eu queria pedir nessa missa para vocês que, a partir de hoje, não briguem com ninguém mais. Não puxem o tapete. Não machuquem o outro. Trate com carinho mesmo aquele que um dia não foi muito legal com você. Tenha mais paciência com o próximo, no seu casamento, com teu filho, com a tua filha. Seja mais humano. Vocês sabem que a pergunta do juízo final ou do juízo particular, se morrermos agora, o Senhor vai perguntar assim para a gente: quanto você amou? Ou quanto você deixou de amar? O que você vai apresentar para o Senhor? Quais serão as tuas obras de misericórdia que nós iremos apresentar para o Senhor no último dia? O que eu, como padre, vou apresentar? O que eu fiz? O que eu fiz? Quando a gente fala de caridade, de amor, de esmola, na carta de Tobias, vai dizer que a caridade e a esmola apagam muitos pecados e ainda nos restitui a saúde. Na carta de Tiago vai dizer que a caridade apaga muitos pecados, a forma extraordinária, porque a ordinária é o sacramento da confissão. Então a forma extraordinária de apagar pecados é fazer caridade. Um dia, o meu pároco lá da onde eu era, Padre Pio, eu falei: padre, em relação a dar dinheiro em semáforo, como é que é isso? Ele falou assim: o que Cristo está falando no Evangelho? Não é para dar esmola? Então dê esmola. O que ele vai fazer com o dinheiro a gente não sabe. Mas você fez a sua parte. Um dia, até hoje não me esqueço disso, eu tenho um arrependimento tão grande de uma coisa. Eu estava fazendo o 2º grau ainda, aí eu tinha que ir para a rodoviária para comprar o Vale Transporte para andar de ônibus, né? Na minha época era assim, eu não sei como é que é hoje. Aí eu estava na fila do Vale Transporte e apareceu uma senhorinha e falou assim para mim: me dá um café? Nossa, gente, eu não dei o café. Quando ela virou as costas, eu falei: meu Deus, o que eu fiz? Ainda vi ela caminhando, né? Falei: o que eu acabei de fazer?
Cristo que estava com vontade de tomar café. E eu fui incapaz de pagar uma xícara de café, sei lá, ou pão de queijo. Quando alguém lhe pedir algo, que cruzar com você por aí, dê. O que ele vai fazer com o dinheiro? Você fez a sua parte e o seu purgatório vai ser diminuído. Que todos aqui possam falar para o Senhor na hora da morte: eu amei. Mas não é o sentimento, mas a prática do amor. Vocês sabem que nós podemos destruir todos os templos da Igreja Católica. O cristianismo continua, porque o cristianismo se faz no irmão, na pessoa